Olá pessoal, meu nome é Eric Lima, tá certo? Estudo o comportamento humano, ou seja, análise comportamental e a neurociência, e uso isso a favor da reconstrução do casamento e do seu relacionamento. E hoje, gente, eu vou trazer aqui um tema que eu abordei um vídeo mais recente, tá certo? Que eu trouxe aqui pro canal, que é sobre o perdão após a traição, né? Tanto seja homem ou mulher, né? E o tema desse vídeo é a reconstrução do casamento quando há traição. Então é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá certo? E esse tema, gente, é um tema que verdadeiramente é polêmico. E aqui é um ponto muito interessante. Eu vou colocar algumas situações que eu quero trazer aqui para vocês, para todos aqui, tá certo? Porque eu sei que é um tema que pega na ferida de muitas pessoas. E assim, inclusive tem vários estudos de homens e mulheres, estatísticas, né? Que quem é que trai mais, homens ou mulheres? Então eu vou deixar essa pergunta aí para vocês só de curiosidade. O que vocês acham? Quem é que trai mais? Homens ou mulheres? Existe uma estatística para isso, tá certo? Mas de qualquer forma, só por curiosidade, tá certo? Eu não estou aqui para julgar, tá certo? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. É só uma percepção, tá certo? Porque isso diz muito o que eu compartilho com vocês, tá certo? E também falam muito sobre as nossas crenças, com aquilo que eu enxergo, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu entendo que é o mundo. E aqui hoje, pessoal, eu não estou aqui para dizer quais são os seus valores. Eu não estou aqui para dizer quais são os seus princípios. E sim, uma situação aonde nós vamos debater, discutir e cientificamente muitos pontos, inclusive espiritualmente muitos pontos, o que nós podemos fazer para enfrentar, tá certo? Eu quero muito usar a palavra certa, tá certo? E eu sempre oro, tá certo? Todos os dias, certo? Para trazer aqui as palavras certas, tá certo? Para mim poder tocar o seu coração, tá certo? Para que eu possa lhe ajudar e lhe dê um esclarecimento maior sobre esse tipo de situação, tá certo? Então, gente, eu tô aqui, não é o meu julgamento, não importa o que eu acho, tá certo? Eu simplesmente vou dizer o que funciona e o que não funciona, no sentido que a gente ter ou não, né? Ou você ter possibilidade de reconstruir seu casamento, caso tenha envolvimento de traições, ok, pessoal? Então, vamos lá, gente. Eu quero muito que vocês abram aí o coração, tá certo? Peguem seu peito aí, ó. Abra o coração, tá certo? Pega a cabeça, tá certo? Abra a cabeça, tá certo? Para que a gente possa receber o máximo possível de informação para que a gente possa trabalhar. Beleza, gente? Tamo junto? Bota aí nos comentários, sim ou não? Bom, gente, tem um estudo, tá certo? A nível Brasil, que isso muda de cultura para cultura, tá certo? Etc e tal. E aqui no Brasil hoje, pasme você, mas o índice de traição das pessoas que verdadeiramente responderam essa pesquisa, se eu não me engano, foi feita em 2020,
foi alguma coisa assim. Ela deu 50 a 50%. Então assim, está equiparado. Não é algo que tenha mais ou menos, e sim uma tendência, na verdade, que vai chegar nos dois lados. Ou seja, a gente vai quebrar já aquela crença que o homem ou a mulher, porque isso é uma forma, inclusive, de uma generalização emocional. Então, se você olha para alguém e fala assim, cara, ele me traiu. Aí você passa para outra relação, lá quando você era namorado. Aí, ele me traiu também. A terceira traição, quarta traição. Aí o que acontece? Você passa a entender que de 3 ou 4 vezes, ou apenas uma única repetição, que o seu sistema acaba generalizando. Então, o seu sistema emocional de crenças, as nossas crenças, elas têm uma característica de generalizar, deletar ou distorcer. Então, veja, uma das situações é a generalização. Então, o primeiro ponto para você entender aqui é que o nosso sistema de crença é um dos maiores sabotadores. E aí, quando você tem uma crença que todo homem trai, ou você que tem a crença que toda mulher trai, elas são infiéis mesmo, então por isso eu não confio, isso não é uma verdade. Acaba tendo comportamento e atraindo cada vez mais pessoas, aonde você vai viver e materializar a sua própria crença, tá certo? E eu vou falar algumas coisas aqui, pessoal, que eu tenho certeza que vai mexer com vocês. E eu não vou ficar falando aqui o que é certo e o que é errado. Isso aí é o seu julgamento que vai colocar, tá certo? Você sabe aí dos seus valores. Eu acredito em N situações, mas eu também acredito no poder da transformação humana, tá certo? Eu acredito no poder da mudança. Eu acredito no poder das pessoas podem sim evoluir, e que escreve aí nos comentários que um erro não define a pessoa. Um erro, é um ponto. E não é a traição que vai ser um erro definitivo. Você, todos nós aqui, erramos. Você também cometeu várias gafes. Você também foi talvez infiel também. Talvez não na questão da traição conjugal, mas de repente com um amigo que fez alguma coisa errada. Mas às vezes aquilo você caiu ali em si, percebeu que não deveria, evoluiu com o erro, evoluiu com o seu fracasso, tá certo? Com o seu tombo, e hoje você é uma pessoa diferente. Por quê? Porque o erro não te define. O que define é o que você faz após você ter consciência, tá certo, do que você está fazendo. Muitas vezes você cai pela tentação, você cai pelas suas crenças, você cai pelos seus vícios, você cai pelo vício emocional que você teve dos seus pais, pelo aprendizado que você teve, e tudo isso está instalado em você, no seu subconsciente. Então veja, a traição é um tema muito delicado, porque eu quero que a gente liberte o nosso próprio coração. Porque entenda, eu pergunto, quem é aqui que já foi traído? Quem aqui em algum momento da vida já foi traído, tá certo? Emocionalmente, eu digo assim, conjugalmente falando, tá certo, gente? Talvez até no seu próprio casamento atual que você está buscando. Quem aqui já foi traído? Entenda que existem
a traição, no caso conjugal, ela é a pior erro do planeta? Eu posso ser honesto com você, na minha opinião, a traição não é o pior erro. Sinceramente, dentro de um mundo conjugal, onde você, por exemplo, tem o abuso emocional, onde você tem a agressão física, coisas que literalmente mutilizam a pessoa psicológica, são agressões, inclusive muitas vezes mais profundas e mais com traumas ainda mais severos, porque muitas vezes isso é imperceptível e a pessoa fica aprisionada por anos e anos. Então, a agressão muito violenta, tá certo? Existem várias situações, eu não quero aqui pontuar, tá certo? Eu não quero dizer se eu estou certo ou errado. Eu estou apenas colocando aqui um pouco a minha opinião aqui para que a gente possa questionar, tá certo? Sobre algumas situações. Entenda, existem erros muito mais graves, tá certo? Na vida, inclusive, do que isso. Então veja, porque a gente tem essa situação? A grande maioria das pessoas, quando entra numa relação, muitas vezes ela acaba passando por um processo aonde ela tem medo de ser trocada ou trocado. Ela tem medo de ser afastado, de ser atacado pela infidelidade da outra pessoa. Entenda uma coisa, nós temos que nos adaptar e aprender a nos reconciliar, inclusive com a vida. Deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês. A vida por acaso te entrega tudo que você sempre quis? A vida por acaso te traz exatamente aquilo que você sempre desejou? Sim ou não? Escreva aí nos comentários. E de repente ela te traz algo que você possa não conseguindo se reconciliar com a vida. E essa fama e essa forma de você se posicionar, de você não aceitar a reconciliação, que tira a oportunidade de saborear o que tem de mais extraordinário na vida também. Então você cria, gente, uma prisão mental, uma prisão emocional, a qual você mesmo, tá certo, tem a chave da prisão e você não consegue abrir essa prisão para sair dali. Então entenda, todo não, em todo lugar que você recebe um não da vida, como por exemplo a traição, ou seja, o não é uma rejeição, é um abandono, a pergunta é que você tem que fazer: qual é a possibilidade que está por detrás desse não que eu estou tomando da vida? Entende? Então eu te pergunto uma coisa. Pensa numa coisa, tá certo? Que eu quero que você responda. Eu quero saber aí a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Você concorda comigo que quem ama não trai? Você concorda com isso? Sim ou não? Bota aí nos comentários. Quem ama não trai. Isso é uma verdade absoluta? Sim ou não? Então, agora talvez você agora possa ficar um pouco aí bugado, tá certo? E eu vou colocar o que eu vejo. Entenda uma coisa, tá certo? A verdade é que amor e traição são coisas distintas.
E tem sim pessoas que amam e acabam traindo. Mas como assim? Porque existe quebra num processo emocional, tá certo? Muitas vezes de vícios sobre de quem ela é e não sobre os sentimentos que ela tem da outra pessoa. Presta atenção numa coisa. O amor, o amar, e aqui muita gente vai bugar e pode até não concordar. Respira fundo, tá certo? Respira fundo e vem comigo aqui, porque eu quero explicar muito isso para vocês. O amor é um sentimento, o amor é uma emoção, é algo que você decide e constrói com a pessoa. O amor, então, é um sentimento. Só que a fidelidade, quando você escolhe a monogamia, isso é uma regra e não um sentimento. Então você tem uma regra entre vocês que pode ou não muitas vezes ser quebrada. E muitas vezes você gosta ou respeita e acaba quebrando uma regra com a pessoa. Mesmo gostando da pessoa, você acaba fraquejando e acaba tendo um problema. Então olha só, gente, que interessante. São coisas diferentes que nós entendemos. Eu não estou defendendo a traição, tá certo, gente? Muitas de vocês me conhecem, tá certo? Eu não estou defendendo o ato. Eu estou me posicionando, tá certo? As ações. Então isso significa que a pessoa muitas vezes ela tem uma crença, tá certo? Eu vou explicar uma coisa para vocês. A pessoa gosta, mas ela tem uma crença que ela é de uma pessoa que relacionamento tem a ver com isso. Ah, Eric, eu não concordo com isso. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E é aí que tá o problema. E aí é que tá o problema. Porque muitas vezes a pessoa tem um sentimento e eu não estou defendendo de novo, tá certo, gente? Eu não concordo, gente, não tem problema. São só regras, tá certo? São definições. Se você não concorda, mas uma coisa é fato. Uma coisa é uma coisa, sentimento é sentimento e regras são regras. E você pode ser fiel ou não ser fiel, a não ser a essa regra, mas a outras regras também. Só que a traição é vista como um vício. Só que uma pessoa que é viciado em traição porque aprendeu lá atrás, porque ela aprendeu ou ele aprendeu lá atrás com o pai ou com a mãe ou etc e tal, ele gosta da pessoa ou ela gosta da pessoa, mas ele ou ela tem o vício de romper as situações para poder viver aquilo que ele ou ela acredita que é uma verdade. É um pouco confuso, gente, talvez, mas é muito interessante quando você entende. Por exemplo, quando acontece uma traição, normalmente, por isso que eu falo, não justifica a traição. Eu não estou justificando a traição, tá certo? Muitas vezes se explica o problema. As pessoas entram em processo ruim, tá certo, gente? Então, eu tô falando assim, será que existe reconstrução após a traição? E é isso que eu tô querendo construir, que eu estou construindo para chegar lá na frente para vocês. Porque o que vai trazer esse entendimento é a sua forma de ver e como você vai ressignificar isso na sua vida. Caso contrário, quem vai ficar aprisionado no processo é você. E tudo bem. Entende? Então entenda só o seguinte.
Quando a traição, tá certo? Existe uma ausência dentro do processo, alguma necessidade dele ou dela, muitas vezes, que não está sendo atendida. O homem, por exemplo, que tem o foco em querer suprir, tá certo? Dar uma condição melhor e trabalho, e etc, etc e tal, e nunca está presente, nunca está no lugar, e etc e tal. E ele quer não, ele abre brecha. Eu não estou dizendo aqui que a intenção é ruim, tá certo? Mas a brecha deixada, tá certo? Dá espaço para uma dor. E essa brecha acaba sendo a conexão pela dor para as pessoas entrarem em processo de se conhecer. E aí aquela história, um consola entre aspas o outro. Existem pessoas que são mau caráter, que têm várias traições, que são conscientes, que falam que vai. Tem também a parte do caráter, mas tem um erro, tá certo? Sabe por que eu sei? Dentro do próprio método, tá certo? E aqui mesmo com vocês, eu sei que tem gente aqui, tá certo? Que vai assistir esse vídeo, tá certo? Que vai escutar esse processo que eu estou falando aqui, tá certo? E for uma pessoa que errou, que se arrepende profundamente, tá tentando consertar, não gostou do que fez, se condena por isso, perdeu a própria família, está tentando melhorar como pessoa. Então essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que errou, que está aqui com você assistindo esse vídeo, será que essa pessoa ela está condenada o resto da vida? Será que ela não pode perceber que de fato ela errou e pode verdadeiramente querer ser uma pessoa melhor? Então por que você está do lado da pessoa que não traiu, está literalmente condenando totalmente uma pessoa que sim pode ter errado, que sim não deveria ter feito, que sim tem consciência disso, mas ela pode ter o desejo, tá certo, de ser uma pessoa melhor. Então por que você não dá essa oportunidade? E quem garante que essa pessoa que errou não é o seu marido, a sua esposa, e de repente essa pessoa está tentando ser uma pessoa evoluída? Será que toda pessoa que erra é uma pessoa completamente sem caráter? É uma pessoa que completamente sem opção de ser uma pessoa evoluída? Será que ela não tem o direito de ser uma pessoa a ser, querer ser uma pessoa melhor? Eu te pergunto, com o coração aberto, gente. Você não tem que aceitar o que eu estou falando. O que eu estou tentando dizer é que o erro, a traição, é um erro com sinal. E vai pagar quem traiu um preço caríssimo. Mas isso não quer dizer que nós temos o direito de simplesmente chegar para a pessoa e condenar ela como sendo aquele erro que eu acabei de falar no vídeo, no começo do vídeo. O erro não nos define. Eu concordar, conviver com ele conscientemente e não tentar ser uma pessoa melhor te define, porque isso aí é uma questão realmente de caráter. Então, gente, para quem é cristão e sabe inclusive as passagens até do adultério da Bíblia, aonde Jesus diz para aquela mulher, fala o que? Joga a primeira pedra. Tão conhecida essa passagem, gente. O que Jesus fala? Vá, se arrepende, vá
e não peques mais. Mas nós somos soberanos. Nós somos muito maiores do que isso. Então eu não tenho essa capacidade de perdoar. Eu não tenho essa capacidade de acreditar ou de dar a possibilidade da pessoa ser uma pessoa melhor. Porque, pessoal, eu quero tirar do seu coração, tá certo? Que está julgando, que está criticando, dizendo que traiu essa é vergonha, que traiu não tem caráter, que traiu vai trair o resto da vida. Isso está condenando a sua mente e o seu emocional a não fazer nada e não permitir que outra pessoa ou essa pessoa. Eu quero ajudar apenas. Você não tem que concordar comigo. Mas uma coisa eu vou falar para você. Deixa eu te perguntar. Você perdoa? Você acha que deve se perdoar uma pessoa que traiu? Muitas vezes você vai passar por uma situação que agora, inclusive, mude você. Você perdoa? Você acha que deve se perdoar uma pessoa que traiu? Muitas vezes você vai passar por uma situação que agora talvez inclusive bugue você. Quantas vezes eu vou falar aqui de agradadores e desagradadores? Quantas vezes eu já falei que você não deve colocar toda a sua força para só agradar a outra pessoa, e provavelmente essa pessoa foi embora porque ela não suportou só receber, porque ela não tem a capacidade nem de dar para você, porque você não aprendeu a receber da outra pessoa. Você só quer dar, agradar a pessoa. Então, quando acontece isso, a outra pessoa não consegue suportar isso. E ela muitas vezes, inconscientemente, ela não tem a capacidade de conseguir sair da relação porque ela não entende. E ela encontra uma forma de sair dessa relação, que é quebrando uma regra. Por exemplo, a fidelidade. Eu não estou dizendo aqui que você é culpado, gente. Eu estou dizendo que o nosso mundo emocional é muito mais complexo do que 01. É muito mais complexo de que só dizer apenas, ele traiu, é um safado. É muito mais complexo de dizer algo tão pesado e condenar, querendo ser o juiz, o julgador, a pessoa que vai ser completamente que não dá nenhuma opção. E aí é que vai chegar dentro de uma oração: perdoai os vossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Desculpa, então pula essa parte. Esquece a oração, gente. Porque o perdão, decisão. O perdão é uma decisão. E quais são os ingredientes para você ter um relacionamento após uma traição? Quem traiu tem sim que se demonstrar arrependido. Porque senão ele está o quê? Porque se não for assim, ele está com o quê? Com comunhão com o mal, não reconhece. E ele simplesmente diz assim:
eu vou perdoar o meu marido porque ele me traiu, o cara tá assim, meu. Aqui vou pedir perdão nada, eu pedir perdão nada, não tô nem aí. Então você tem um problema. Se outra pessoa se apresenta, se outra pessoa te apresenta verdadeiramente um arrependimento e você não tem o perdão no seu coração, não é porque ele traiu que essa relação não tem futuro, é porque você não é capaz de perdoar. Então, gente, perdão é uma decisão, não é uma emoção. Quando você baseia o seu perdão em uma emoção, você vai passar o resto da sua vida sofrendo, porque você não entende que perdão é uma decisão e não é emoção. Você está muito vidrado do que você está sentindo na sua dor, você não consegue liberar o perdão, quando que o perdão é muito mais para você do que para outra pessoa. É o que eu sempre digo, tá certo? Na minha mentoria e para quem eu acompanho, né? Algumas pessoas que eu acompanho e eu digo: se você não conseguir liberar o perdão, você não vai conseguir dar início a um novo processo na sua vida, ou seja, um processo de crescimento. Enquanto você estiver se segurando no passado, ou seja, naquela dor do que aconteceu, como uma traição ou algo do tipo, você nunca vai ir para a próxima fase. Que fase é essa? Se auto-perdoar e conseguir seguir em frente e conseguir, geralmente, né, quando isso acontece, mais para o lado da traição, você consegue, quando você faz isso, você consegue seguir em frente e restaurar o seu casamento e o seu relacionamento. Mas sem o perdão é quase que impossível você conseguir isso, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo aqui ajude vocês, tá certo? E se você tá vendo esse vídeo agora, tá certo? E você quer minha ajuda, tá certo? Eu vou deixar aqui o grupo, tá certo? Do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá certo? Para você entrar no grupo do WhatsApp, tá certo? E lá você consegue falar comigo e tirar aí algumas dúvidas. Se por acaso você quiser entrar na minha mentoria, tá certo? Lá também eu vou lhe dar, tá certo? Como você vai fazer para você entrar na minha mentoria e você ser acompanhado por mim, tá certo? E se você chegou agora no canal, tá certo? Se inscreve aí, tá certo? Deixa o like, tá certo? Também vai me ajudar muito aí, tá certo? Para esse vídeo ser entregue para mais pessoas que estão precisando escutar isso sobre perdão, tá certo? Então eu pego o que é mais polêmico aí nos grupos e faço um vídeo, né? É melhor porque eu alcanço mais pessoas e eu tiro as dúvidas das pessoas, né, no modo geral, certo? Então se você gostou, me ajuda aí, ajuda outras pessoas dando like e se inscrevendo, tá certo? E compartilha esse vídeo aí para pessoas que estejam precisando também escutar isso, tá certo? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, tá certo? E fiquem todos com Deus.